Alô. Boa tarde a todos. Então, em nome da direção do Campus Bagé, eu queria cumprimentar a nossa magnífica reitora, professora Única Arnes, e também estender o meu cumprimento à professora Kátia Moraes, à professora Simone Suzão e à professora Ana Carletti, que estão à frente do Inglês Sem Fronteiras, e parabenizar, ainda estava lembrando há pouco tempo, um tempo atrás, quando a professora Kátia apresentar então a proposta do Inglês Sem Fronteiras aqui no campus, em que foi um sonho, foi uma proposta e hoje está se materializando cada vez mais. Então eu queria parabenizar a equipe toda do Inglês Sem Fronteiras, pelo brilhante trabalho que estão fazendo aqui no campus, incentivando e buscando aumentar suas turmas, consolidando cada vez mais então, essa prática aqui dentro da nossa universidade e auxiliando em todos os outros processos relacionados ao intercâmbio, o próprio Ciências Sem Fronteiras. Então, parabenizar a equipe e dizer que o Campus Bagé então, vai dar todo o apoio necessário, que tiver no seu alcance, podem contar com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos à palestra sobre internacionalização. Obrigado. Mas assim, eu agradeço a presença de todos aqui, dos professores do campus que estão aqui acompanhando, da professora Helena, que também está nos acompanhando, pró-reitora de graduação, e todos os alunos que estão aqui também. Agradeço muito a presença e daqueles que estiverem online. Eu quero primeiro apresentar o título do Inglês Sem Fronteiras. E a Thaís está lá fora, Então, aqui, esse é o time do Inglês Sem Fronteiras, a professora Simone, a coordenadora pedagógica, o professor Alan é um dos professores, a professora Cristina, a professora Clarissa, o Gerlano que trabalha conosco, e a Danise que está lá fora também trabalha conosco. Então, esse é o time do Inglês Sem Fronteiras. Tem mais duas pessoas, a Amber e a Michelle, que está lá fora, que também faz parte desse time do Inglês Sem Fronteiras. Então, o que é? O que a gente está fazendo aqui? A proposta do Inglês Sem Fronteiras... chegou a Michelle. A proposta do Inglês Sem Fronteiras, então, é viabilizar um curso online, fazer com que os alunos da Unipampa façam o curso online e a gente dá assessoria, a gente também oferece as provas do TOEFL, que agora acontece no dia 18, 19 e 20 de outubro, que são provas de proficiência, mas que ela também nivelam os alunos. Então, se o aluno é iniciante, ele é A1, se o aluno já tem algum conhecimento, já consegue falar algumas coisas, entender alguns diálogos, ele se classifica no nível A2, geralmente, já tem uma base de leitura, e os alunos B1 e B2, que são os alunos intermediários. O Ciências Sem Fronteiras exige a pontuação de 550, que é um nível intermediário alto já, conforme o marco comum europeu. Então, assim, isso que a gente está oferecendo, Além disso, tem as bolsistas Fulbright e CAPES que vêm trabalhar conosco. Esse ano nós tivemos a presença aqui da Amber e da Michelle, que infelizmente vão estar indo embora já, agora em novembro, meados de novembro. E bem, nós recebemos... Então, assim, a intenção, o Inglês Sem Fronteiras, por enquanto, é só Inglês Sem Fronteiras, mas tem a possibilidade de se tornar Idioma Sem Fronteiras. E eu acho que isso seria bem mais interessante, eu gosto de pensar em línguas mesmo, bem mais interessante a nível do Unipampa,
e a nível de qualquer universidade, né? Então, as propostas, por nós termos aqui licenciatura em português, licenciatura em inglês e licenciatura em espanhol, nós temos a possibilidade na Unibamba de ter o inglês sem fronteiras, o português sem fronteiras e o espanhol sem fronteiras, né? Esses dois últimos estão em negociação, né? A nível do MEC, assim, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ter também esse programa, provavelmente, né, similar ao inglês sem fronteiras, né? Mas a ideia é de que as línguas circulem além dos cursos de licenciatura em letras, que as línguas circulem nas engenharias, nas biologias, nas agrárias, né? Em todas as ciências que tem aqui na Unibamba, nas pedagogias, na educação, né? E em todos os campi. Tá? Então, assim, essa ideia da conversa hoje é realmente de pensar a internacionalização da universidade. Quando se pensa em língua, se pensa alguma coisa internacional, né? Porque são várias línguas que circulam no mesmo ambiente, né? Então, há essa possibilidade de ir e vir entre línguas, né? E eu acho que esse é o mais impressionante, assim, de se pensar o idioma sem fronteiras, né? Mas quem são essas pessoas que vão e vêm, que trazem a língua, que levam a nossa língua, né? Como é que se dá essa circulação? É isso que se deve começar a pensar, assim, a nível mais institucional mesmo, né? Para que universidades, nossos alunos estão indo, que universidades estão vindo para nós, né? Que entradas são essas dos alunos, né, de outros países que nós temos aqui na Unibamba, né? Isso só acrescenta o nosso conhecimento como professores, né, de qualquer área, e também dos nossos alunos, né, que além dos cálculos e das biologias, tem que também, e da computação, né, tem que também pensar realmente como dizer as coisas, em que língua dizer as coisas, né, como usar essas outras línguas, né. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cristiane de novo, que ela, obrigada, que ela vai então apresentar a professora Ula e a professora Ana Carvalho. Professora Ana Carvalho é coordenadora da Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, professora adjunta no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas pela Università degli Studi di Roma La Sapienza. Especialização em História da China e da Ásia Oriental em Roma. É doutora em História pela URGS e pesquisadora associada no Instituto Brasileiro de Estudos sobre China e Ásia-Pacífico. É do Núcleo de Estratégia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é membro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Tem experiência na área de História das Relações Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: política externa chinesa, Santa Sé, relações internacionais da Ásia Oriental, integração em conflitos em regiões de fronteira. Professora doutora Úrica Arnes. É reitora da Universidade Federal do Pampa. Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal de Santa Maria. Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência nas áreas de saúde e educação. Na saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento infantil, saúde da criança, formação profissional. Na educação, com ênfase nas políticas públicas e formação de professores. Passo a palavra, então, para a professora Úrica Arnes. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar o nosso colega, coordenador acadêmico do campus, professor Paulo, nossa coordenadora do Ciências do Inglês Sem Fronteiras, professora Kátia, que vem trabalhando fortemente para
expandirmos a língua inglesa nessa região do Pampa, né? Aceitou esse desafio e ao ouvi-la pensei que bom que a convidamos e que ela aceitou, porque é um desafio muito grande, bem como ao cumprimentá-la, cumprimentar toda a equipe, que nada se faz sozinha, né, Kátia? Cumprimentar a Ana Carlete, nossa assessora de Relações Internacionais, que vem trabalhando fortemente para colocar a Unipampa nesse cenário da internacionalização, né? Um movimento que começamos em 2012 e que agora podemos mostrar um cenário do que tínhamos e hoje que já fizemos e principalmente novas possibilidades. Cumprimentar a professora Simone Kell, cumprimentar a nossa pró-reitora de graduação que está aqui, cada um dos professores, né? Nossa coordenadora do curso de mestrado em letras, línguas, isso, e os demais docentes e nossos estudantes. Tá? O que eu queria dizer da nossa política da internacionalização e do imbricamento com a questão do inglês sem fronteiras? Nós fizemos um movimento, olhando para trás, um movimento de 2012, 2013, fortemente tentando ingressar em alguns grupos que abrem portas para intercâmbios dos nossos estudantes e dos nossos docentes. O primeiro movimento que nós fizemos foi da Unipampa, né? Foi o ingresso no GCUB. Ingressamos no GCUB, não foi fácil, o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, porque a Unipampa não tinha um dos quesitos básicos, que era, no mínimo, 10 anos de existência. Fizemos um movimento junto aos componentes do GCUB, reitores das universidades portuguesas e brasileiras, no sentido de mostrar o que a Unipampa fez em tão pouco tempo de existência e principalmente que conseguiu colocar os 10 programas de mestrado, que era um quesito necessário, e o programa de doutorado, né, na Unipampa, e toda a produção que em tão pouco tempo, uma universidade iniciando e com dificuldades de estrutura, né, mesmo assim os nossos professores, pesquisadores conseguiram produzir nesse processo, ou seja, mostrar as dificuldades mesmo com os aceitos. Ingressamos no GCUB. A Ana vai apresentar todas as conquistas ao ingressar no GCUB. Abrem-se portas, começamos a participar de vários editais, né? O movimento deste ano de estarmos ingressando na Associação das Universidades de Língua Portuguesa. E aí estivemos agora recentemente em Macau, ingressamos na Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Já chegou um convite que já estaremos participando, enviando alunos para estágio, né? Então, abrem-se portas para o mundo a partir de associações mais amplas e não só convênios diretos. Além disso, temos vários convênios, obviamente, estabelecidos por grupos de pesquisa, pelos próprios grupos de mestrado e doutorado da Unipampa. Nessa recente estadia na China, foi muito interessante. A Ana pode colocar, a Ana não nos acompanhou, quem acompanhou foi a professora Vera, que é professora aqui do curso, tá, de letras, atual pró-reitora de extensão, e realmente é muito forte, a China está muito interessada no Brasil, e principalmente nas universidades brasileiras, nas universidades públicas brasileiras, no sentido de intercambiar com os cursos de letras, né, para que possam avançar, no sentido de que muitos dos chineses vão para Portugal para aprender o português. E a China tem interesse de que os alunos venham para o Brasil
ou que professores brasileiros ofertem também cursos em determinados períodos na China, para que aprendam, além da língua, conheçam a cultura brasileira, que é totalmente diferente de uma cultura portuguesa, compreensível, né? Então, conhecemos, já estamos firmando um convênio com a Universidade de Macau, tá? Além de estarmos ingressando na ULB. Provavelmente o curso de letras, que também é ofertado lá em língua portuguesa, eles têm maior interesse de imediato vão estar acontecendo essas ações. Esse imediato pode até ser até um ano, né? Porque o imediato do ano passado está acontecendo agora, né? Depois eu falo. O imediato da Turquia está acontecendo agora. Então, assim, essas coisas vão paulatinamente acontecendo. Há também um interesse, lá eles ofertam também um curso de graduação em Direito, na língua portuguesa. Tá? Então, o nosso curso de Direito está para dar início, ou 2015-2 foi o primeiro acertado. Estamos tentando ver a possibilidade de ingressar em 2015-1, mas enfim, 2015 nós damos início, e o viés também é do Direito do Comércio Internacional, que nos interessa bastante. E assim vão acontecendo outras possibilidades. Mas o mais importante, que eu acho que merece, a Ana vai apresentar todas as nossas ações, mas que eu queria colocar como macro de políticas internas e relacionar as políticas externas da Unipampa, que seria Ministério da Educação e imbricamento com a Unipampa, é que a Unipampa precisa, hoje nós temos o Ciências Sem Fronteiras, que está abrindo várias possibilidades para os nossos estudantes, além desses outros convênios todos, trazendo estrangeiros para a universidade, mas temos alguns desafios, né? O desafio maior é esse, o da língua. Nós precisamos do inglês para todos, oportunidade para todos, para que possamos enviar mais jovens para que tenham uma parte da sua formação em outras culturas. Isso ajuda muito no processo de formação do sujeito. Ajuda muito para um país como o nosso em desenvolvimento, trazer outras experiências e na formação pensar que estratégias podem ser utilizadas no nosso país. Então, a língua estrangeira é fundamental. Estamos sinalizando a nível do Ministério da Educação que o Ciências Sem Fronteiras é importante, que o que já foi conquistado com o Inglês Sem Fronteiras, das possibilidades de contratações, do ir e vir de profissionais, é fundamental, mas nós ainda precisamos de apoio, de suporte para colocarmos mais docentes com o viés da formação em língua estrangeira, na Unipampa, nos DESCamp. Né? Então, tem uma política externa que nós estamos sinalizando isso, mas nós queremos mais do que só o inglês. Por isso, a Kátia comentou, um centro de idiomas, né? E aí vamos pensar o espanhol, o inglês, e aí vem as outras demandas todas, o francês, o alemão, o mandarim, enfim, essas possibilidades todas que precisamos avançar, né? Nós temos clareza de que tanto o Inglês Sem Fronteiras, que está ligado ao Ciências Sem Fronteiras, ele ainda é um programa de governo. Ele não é ainda, uma política de Estado. Nós conseguimos garantir como política de Estado o PIBID. Ou seja, se eu sou política de Estado, tanto faz. A troca ou não de governo, aquela política continua, né? Então, o PIBID continua independentemente de quem assuma. Então, nós estamos lutando enquanto universidades para garantir que processos que nós entendemos que são importantes para a universidade, para a formação dos nossos universitários, que eles se tornem políticas de Estado, né? E para isso a gente olha com muita atenção e crítica para programas como esse, para ir aperfeiçoando, por exemplo, o próprio Ciências Sem Fronteiras, né? Dizer ainda, e aí eu vou passar, porque senão eu vou ficar aqui falando por demais, né, que não é essa a ideia,
dizer que nós estamos fazendo esse movimento, tanto desse olhar superior, né, no sentido de que políticas como Ciências Sem Fronteiras, que o programa de apoio à internacionalização seja dado com foco maior para os nossos programas de pós-graduação, para a pesquisa, né? Então, isso é muito importante, que nós possamos ter políticas a nível nacional que contemplem para que nós possamos também repassar essas políticas para dentro da universidade. Mas, independentemente disso, nós estamos já propondo, e aí vamos, depois de falar como gestão, né, de estarmos apoiando com a pós-graduação, com a assessoria de relações internacionais, com o grupo daqui, programas, alguns fomentos específicos para os programas de pós-graduação para a internacionalização. Tá? Tem ações como essas, tem ações que são de reitor para reitor, mas a internacionalização não acontece entre reitores. A internacionalização acontece entre grupo de docentes que compartilham e constroem conhecimento em conjunto. Tá? Então, acho que é por aí que nós vamos avançar. Além da graduação, que já tem uma política, trabalhar fortemente na política de pós-graduação para internacionalização, com esse viés. Tá? Então, não quero me estender, me colocar à disposição para, enfim, falarmos de todos os processos que já acontecem e que poderão ainda acontecer na Universidade Federal do Pampa. Né? Obrigada. Tá? Agora passamos a palavra à professora Ana Carletti. Então, boa tarde a todos. Cumprimento, não vou me repetir, né, mas agradeço o convite, né, da professora Cádia, cumprimentar todos os componentes da mesa, docente, alunos, colegas. Né. Então, fiquei bem contente do convite, porque essa internacionalização se tornou a minha bandeira de trabalho, além das aulas, né, desde 2012, desde 2011, até quando no final do ano a gente começou a pensar. Eu era coordenadora do curso de graduação de Relações Internacionais e digo, mas como a Unipampa não tem ainda uma assessoria internacional, né? Então eu digo, vamos tentar criar um projeto. Então, com os docentes, os outros docentes do curso, a gente criou um projeto, apresentamos, né? E aí depois, com a eleição da professora Ula, a gente, né, formalizou essa assessoria internacional e começamos os trabalhos, já com o lançamento do Ciências Sem Fronteiras. Então, já começamos, só para dizer para vocês, então, a assessoria internacional é sediada em Santana do Livramento, né? Então, aproveitamos dessa estrutura multicamp justamente para deixar a assessoria onde tem um curso de Relações Internacionais, para dar também a possibilidade aos alunos de Relações Internacionais de estagiar. Então, já temos estagiários a ciclo contínuo, assim, né, que nos ajudam e podem ter já essa prática, né? Então, eu dou aula ali, sou assessora em Livramento, ali tenho uma metade da equipe, então tem 3 funcionárias, e temos uma extensão, né, a Clarissa, que é a nossa tradutora de inglês, funcionária da assessoria internacional, e a Paula, que é a nossa tradutora de espanhol. Então, que estão no gabinete da reitoria. Então, temos essa assessoria espalhada, puxadinha, mas muito importante. Exatamente. Então, assim, foi criada essa estrutura, e aí, justamente para enfrentar todos os desafios que era construir esse processo de internacionalização de zero, praticamente. A gente tinha, praticamente, quando começamos, acho que 3 ou 4 acordos internacionais, né? Mas daí o desafio era construir um processo institucional. Então, não algo que viesse só de 1 ou 2 professores, mas que
que perpassasse todos os âmbitos da universidade, a partir dos estudantes, docentes, as pró-reitorias, todos aí. É um processo que está acontecendo, né? Mas todo dia a gente não passa. A assessoria, então, se movimenta, né, seguindo três processos: mobilidade discente, mobilidade docente e esse estreitamento de acordos internacionais. Mobilidade discente, a gente teve como primeira ação, como eu falei, o Ciências Sem Fronteiras, né? Foi algo muito repentino, né? Então a gente teve que se adaptar aos prazos sempre muito curtos, né? Mas foi uma oportunidade única, porque nunca existiu no Brasil essa possibilidade do aluno financiar, assim, ter uma bolsa maravilhosa, né, que cobre todas as despesas. Eu fui agora em Roma, né, e consegui acordos com duas das maiores universidades de Roma. Eles ficaram assim maravilhados, as funcionárias da assessoria internacional, diziam, a bolsa que eles recebem é muito maior que o nosso salário. Isso é para dizer a oportunidade que os nossos alunos brasileiros estão tendo, né? Então, claramente tem a queixa, né? E aí nós que somos das ciências humanas, ciências sociais, que o Ciências Sem Fronteira não abrange as áreas, né, humanas. Isso foi uma reivindicação que desde o início foi feita, ainda não conseguimos. Mas o que a gente tentou, então, junto com a professora Ula, tentar direcionar todas as outras possibilidades. Então, esse ingresso da Unipampa no Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras, na Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que abrange assim, várias universidades da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, as universidades da Ásia, as universidades de Portugal, direcionar essas oportunidades de intercâmbio para as ciências humanas. Então, por exemplo, começando do Grupo Coimbra, a gente teve, assim, agora está com o processo aberto, a professora Valesca é a responsável do programa BRACOL, que é de cooperação entre o Brasil e a Colômbia. Então, a gente está recebendo 5 alunos da Colômbia e estamos enviando 4, né? 3, nós, assim, são aqueles que preencheram as vagas. Então, essa possibilidade, e são alunos, por exemplo, de Relações Internacionais e Letras. Não, na verdade, os 4 que foram aprovados eram 3 de Relações Internacionais e um de Engenharia Química, só que ele vai para o Ciências Sem Fronteiras. Tá. Pois é. Mas, assim, outro, por exemplo, então, mas é aberto às ciências humanas também. Então, isso é aberto a toda, abrange as áreas que não são, que não envolvem o Ciências Sem Fronteiras. Proximamente vai ser aberto outro programa de colaboração com o México, né? Também uma oportunidade que o Grupo Coimbra oferece. Agora recebemos, por exemplo, do Grupo Coimbra a possibilidade de mandar estagiários em Istambul. Né? Durante uma visita que a gente fez, visitamos o jornal, que é uma espécie de Globo, né? Vamos fazer propaganda para a Globo, mas seria a Globo do Istambul, uma grande empresa de rádio, televisão, revistas, enfim, uma editora grande. Daí nós abrimos essa... Daí, através desse grupo, então, o Grupo Coimbra assina o acordo com essas instituições e abre a possibilidade para todas as universidades que são membros do grupo. Então, a gente recebe essas oportunidades que sozinhos, de repente, a gente não ia conseguir alcançar. Tem outro programa com os estados americanos, então tem alunos da América Latina que vêm fazer o mestrado aqui, e possivelmente a gente pode mandar os nossos mestrados, e tudo na base da reciprocidade. Então, os que vão também vão depois... também a gente vai ter a possibilidade de enviar os nossos alunos. Outro programa de mobilidade decente
foi alcançado pelos professores da engenharia, o professor Regis, né, que é o programa Brafitec, que é convênio, então foi fechado acordos com universidades francesas. Então já foram vários alunos para lá na França com bolsa, tudo. Então é uma possibilidade também ótima, né, que abriu os estudos da França foi em nível de engenharia. Outro acordo, também outras possibilidades, é o convênio do Santander. Então, vários, assim, seja do Campus Bagé, Fórum de Letras, né? Então, são, anteriormente, na primeira edição, era para universidades mexicanas, e agora foram abertos, assim, para a Universidade da Espanha, Portugal, do Uruguai também, então se ampliou o leque, assim, de opções. Com a entrada ou ingresso na Associação de Universidade de Língua Portuguesa, já recebemos oportunidade de estágio para alunos de ciência política, marketing, administração, para estagiar em Portugal. Então, a gente está vendo assim, que essas possibilidades de intercâmbio discente está crescendo muito e me parece assim, que tem uma procura grande dos alunos se prepararem, né? Porque eles estão vendo assim, as possibilidades que estão surgindo e estão vendo que a língua é um fator fundamental e que eles têm que se preparar para poder realizar esses intercâmbios. Também uma outra forma, que não é só de enviar, mas de receber, nós ingressamos no programa PEC-G, tá? Que é de recebimento dos alunos de países em desenvolvimento, principalmente da África. Então, a partir de novembro, né, provavelmente vai começar o movimento, a Clarissa está encabeçando esse programa, vamos receber alunos africanos de graduação na nossa instituição. Então, isso é um enriquecimento muito grande. A gente está vendo, está recebendo, assim, desde o ano passado, alunos do México. É uma riqueza muito grande, né? Os alunos poderem estudar lado a lado com alunos de outras culturas. O professor também, né? Ter contato com esses alunos. Então, as possibilidades, assim, são muito grandes. Nessa questão do PEC-G, que são vários horizontes. Um horizonte, o aluno vai ter uma experiência daqui a pouco numa universidade onde ele vai conhecer muito das novas tecnologias, por exemplo, tá? Ou inovações, enfim, que não temos aqui no Brasil. Mas também para a nossa formação, é importantíssimo pensarmos que contribuições países como o nosso, Brasil, pode ter com países em desenvolvimento. Na situação, por exemplo, dos países africanos, que nós não temos muitas possibilidades de cooperação, temos muito que levar, já que construímos da mesma forma uma política de identidade da própria América Latina, né? Assim como pensar para a América Latina, como podemos nos ajudar em termos de desenvolvimento, e também pensar ações a nível de países, pensando na relação sul-sul, né? Que aí entra a questão Brasil, por exemplo, e África. Então, acho que tem, né? São sempre o olhar. Eu posso ir para aprender, eu sempre aprendo, e eu sempre ensino algo. Mas pode ser que essas relações se multipliquem conforme X e Y experiências, né? Então, assim, por exemplo, os países africanos e a própria Portugal, né, está muito preocupada com formação de professores e que o Brasil pode ajudar muito, né? Então, enfim, para ter essa noção, não é sempre de que eu vou, porque eu vou para um outro país, de que eu vou lá só aprender. Não, nós temos muito a ensinar, né? Nós já vimos isso. E essas experiências, enfim, compartilhadas. Também porque a gente tem que lembrar, eu como italiana, sou italiana de Roma, né? E eu vejo assim, voltando para o meu país, como o Brasil cresceu. Né? O Brasil hoje chega e todo mundo se abre, brasileiro. Então,
Então, tem uma inserção muito grande, né, uma aceitação muito grande. Então, quando a gente chega na universidade, isso, né, nós temos como ensinar algo, né, porque a Europa também saturou, né, o conhecimento chegou e tem, né, então é a oportunidade, né, da inserção brasileira. E nós, como universidade nova, dinâmica, né, mesmo pequena, né, mas temos muito, né, também para contribuir. Depois, outro canal, né, esse dos acordos internacionais. Como eu falei, quando a assessoria foi criada, tinham mais ou menos 3, 4 acordos. Nós conseguimos, assim, crescer. Nós temos hoje uns 20, né, já assinados com vários países do mundo, e temos outros 20 que estão sendo assinados, né, na Europa, na América Latina, vários com a Argentina. Agora, outro dia me chamou a cônsul da Argentina em Mendoza, que era a nossa cônsul em Ribeira. Ela foi para a África e agora foi para a Argentina e disse: olha, tem uma universidade que quer fechar convênio, eu pensei em vocês. Falei da Unipampa, né, a Universidade de Mendoza, que é uma universidade bem renomada. Então, disse: podemos articular algum acordo? Eu digo: claro, imagina. Então, assim, estão surgindo várias oportunidades, mas é importante, como a reitora falava, esses convênios só funcionam se os docentes, né, começam e fazem ele funcionar, né? Porque muitas vezes, e daí é uma política que a gente sempre apresenta, né, que o acordo, às vezes, pode surgir entre reitores, né? Mas a maioria dos acordos que a gente tem nasce da exigência dos professores. Então, o professor apresenta, passa pelo conselho do campus, então que não seja só o interesse de um professor, mas que todo o campus, né, aceite, leve para frente. Então, a maioria dos acordos que temos foram exigências do corpo docente. Então, isso vai garantir que eles funcionem. Na própria Universidade de Roma, onde eu fui, eles têm também essa política. Podemos assinar um acordo guarda-chuva, né, geral, mas depois vamos passar para o relacionamento entre docente e docente. Então, temos professor de Direito Internacional, eles querem muito português, né, porque a Universidade de Roma tem acordos com as universidades de Portugal, mas eles querem as universidades brasileiras. Então, podemos fechar algo para mandar os nossos estudantes estudar no Brasil, podemos trabalhar. Então, tem bastante possibilidades, né, que estão surgindo. Eu diria assim, de repente, deixar para as perguntas, né, se alguma coisa que foi explicada. Obrigada. Então agora nós... Pode ser que viesse o comentário da própria plateia, mas uma coisa que é importante que possamos discutir com cada uma das unidades é o seguinte: não é só uma questão de recursos financeiros em termos de bolsa e esses aspectos que precisam ser pensados na internacionalização, mas também, como disse a Ana, as universidades trabalham com uma ação recíproca. Por exemplo, nós enviamos 5 estudantes, vocês se preocupam em, por exemplo, organizar estadia e alimentação, e as outras questões ficam dentro da bolsa que vai ter ou que não vai ter, tá? Que a pessoa em si sabe que vai ter alimentação e que vai ter moradia. Bom, já é um plus, são pessoas que já podem ingressar para lá. Da mesma forma, estando as nossas 10 casas de estudantes construídas, nós podemos, como política interna nossa, estabelecer que X números de vagas são para os processos de internacionalização.
ou vagas que vão internacionalização e mobilidade, seja, né, nacional ou internacional, para pensarmos isso cada vez num horizonte mais amplo. Quer dizer, garantimos isso, temos restaurante universitário e aí assim vamos avançando, porque as contrapartidas são óbvias. Tem situações onde a universidade, por exemplo, como a Austrália, a universidade, todas elas são pagas, mesmo as públicas são pagas e caras, né? Nunca vou me esquecer do cônsul que dizia que a filha fazia formação em Auckland, né? Porque não conseguia, na Nova Zelândia, porque não conseguia, ele, cônsul, não conseguia pagar a faculdade em Sydney, né? Então, assim, são pagas. Mas os brasileiros, se nós recebemos estudantes australianos, eles aqui não pagam, então os nossos chegam lá e também não pagam. Vão ter moradia, vão ter esses espaços. Então, são contrapartidas que acontecem, claro, sempre num número limitado, mas são opções que vão se ampliando. E o que a Ana disse, eu quero frisar também, realmente há um interesse muito grande nas universidades brasileiras. Há esse interesse hoje. Tá? Não só Portugal, como alguns acham que é só Portugal que tem esse interesse, ou só a Europa por uma questão da crise, que hoje estão com dificuldade, estão com vagas discentes sobrando nas universidades pela crise que a própria Europa vive. Não, há um interesse geral nesse sentido. Nós vamos abrir o espaço para quem quiser fazer perguntas ou sugestões. Meu nome é Edson, eu sou docente aqui no campus, né, da área da física. Na realidade, eu tenho duas questões, a gente fazer duas separadas. Então, uma em relação ao programa Ciências Sem Fronteiras, onde eu participo. Eu coordeno, só para dar uma introdução, né, eu coordeno o BILIB e a gente tem uma certa preocupação, né, com os nossos bolsistas de que eles continuem o curso e a gente espera que eles se formem, né? Aí eu queria saber se existe algum acompanhamento da universidade em relação aos alunos da Unipampa que participam de Ciências Sem Fronteiras, esse acompanhamento, se eles estão se formando ou se tem perspectiva de se formar, enfim, um acompanhamento após o retorno desse programa. E acho que eu vou fazer a segunda questão, né? A outra questão é um pouco mais específico aos docentes. Então, não sei se foi final de 2006 ou começo de 2007, quando o Unipampa estava começando, a CAPES fez uma chamada, acho que para participar num grupo de docentes lá no Timor-Leste. E, bom, me inscrevi, fui selecionado para participar lá. Acabei não indo porque para ir para lá teria que me afastar daqui, para se afastar daqui não dá para afastar, porque tem que ter substituto, enfim, teve vários problemas aí no meio do caminho e acabei não participando desse programa. Aí eu queria saber se há uma preocupação também em relação a essa participação dos docentes em programas fora aqui do Brasil, né? Não só esse exemplo que eu dei, mas programas de pós-doutorado, ou enfim, esses que envolvem a interação com outros países. Obrigado. Isso do acompanhamento após o retorno, a gente sempre tem o processo de aproveitamento, né, que a gente orienta sempre os alunos a se dirigir, né, nem sempre acontece, mas se dirigir ao coordenador, ao coordenador acadêmico, aproveitar, porque depois a gente preenche um questionário, né, de avaliação que vamos mandar para o CNPq. Então, isso já, a gente acompanha, por exemplo, o quantitativo de aproveitamento das disciplinas, né? Porque quando a gente entra no programa Ciências
Ciências Sem Fronteiras, a gente assinou um termo de adesão em que a universidade se comprometeu em aprovar 100% as disciplinas que eles cursariam fora. Depois, a maneira de aproveitar daí fica a critério dos cursos, né? Pode ser aprovado como DCG ou como outras possibilidades. Então, a gente acompanhou nesse sentido. Pessoalmente, assim, eu não acompanhei para ver se eles se formaram. Provavelmente sim, né? Porque muitos têm, assim, geralmente tem 70%, 80% dos créditos cursados no momento da candidatura. Então, os que, por exemplo, foram para Ciências Sem Fronteiras em 2012, né, foram 22 alunos, provavelmente já se formaram, mas eu não tenho esse dado. Essa questão que o professor Cacuno levanta, na verdade, ele é uma das questões de pensar não é um monitoramento, acompanhamento é melhor do que monitoramento, fica meio horrível essa palavra. Acompanhamento da formação do nosso discente, né? Então, que nós possamos estar acompanhando todos esses processos. O aluno, não só o aluno que vai para o Ciências Sem Fronteiras, que vai pelo Universo, não só os alunos que participam de programas de internacionalização, mas de todos os alunos, sejam eles do PPDA, sejam eles do Permanência, PIBID, PET, todos os programas, tá? O professor Luiz de Campos, da área da Ciências da Computação, o professor Sandro, está desenvolvendo junto ao NTI esse movimento para que possamos ter esse perfil do nosso estudante, não só perfil socioeconômico, enfim, as trajetórias dele. A gente já sabe, todo aluno que ingressou num curso e foi para outro curso, migrou para outro campus, não sabe ainda todos os que saíram daqui, para onde foram, se estão no... Isso a gente não sabe, depende das outras universidades também. Mas nós estamos tentando fazer o máximo desse mapeamento para discutirmos exatamente políticas de desenvolvimento acadêmico, né? De nada adianta só permanecer, mas permanecer com uma trajetória bacana e analisar isso e avaliar junto com os próprios discentes, com os cursos e repensar. Então, Cacuno, eu acho importantíssimo, quer dizer, apostamos, o país apostou, a universidade apostou, colocando recursos financeiros, tempo de dedicação de docentes e tudo mais. Quando a gente acolhe um estudante de um outro país, a gente se dedica. Quando a gente envia o estudante, a própria Relações Internacionais sabe, nem todo mundo, nem todos nós estamos preparados, às vezes, para sair de uma cidade e vir morar em Bagé para fazer a graduação. Agora, ir para os Estados Unidos, ir para a Alemanha, ir para a China, é uma outra história, com toda uma preparação para isso, um acompanhamento para isso, a gente já percebeu. Então, esse aspecto, sim, estamos desenvolvendo, porque é fundamental. Segundo, essa questão, esse edital da CAPES foi, lembra que ano? Bom, mas o que acontece? Essa é uma questão que agora, por exemplo, ao ingressar na ULP, já sabemos, porque lá na reunião já nos foi apresentado, vão aparecer propostas efetivas de estarmos enviando docentes e técnicos, tá? Então, assim, primeiro parece que só das relações internacionais e depois essas coisas estão ampliando. A ULP tem uma visão estratégica maior, bem interessante isso, tá? Também foi discutido lá. Ainda não falei com a Ana, então estamos falando hoje juntas aqui, de ter uma política que te garanta, peraí, tu está dizendo que o professor possa ir, mas eu tenho que poder, como universidade, dizer, então tá, lá do campus, aqui vamos pensar Bagé, né? Que eu vou oportunizar, que vai ter professor substituto, nós vamos ter essa possibilidade para que saia, ou não, vai para aquele grupo de pesquisa, ou vai para aquele PPG lá, que o professor vai ficar tanto tempo e aí vai haver uma reorganização. Como que nós vamos poder estabelecer isso? Aí eu volto sempre a dizer, uma coisa é nós dependermos de uma política nacional, mas outras são as discussões que nós internamente podemos fazer. Eu parto do pressuposto que e coloquei isso até na última reunião com os próprios diretores, as equipes diretivas, né? Por exemplo, vagas docentes que a gente vem discutindo. Nós temos uma política de Unipampa de ter 2 vagas para aquele
campus e, obviamente, para aqueles cursos envolvidos naquele programa de mestrado, por exemplo, né? Então, vão 2 vagas a mais. Mas, se nós efetivamente queremos mergulhar e ampliar a formação do nosso estudante, eu particularmente acho que nós teríamos que ter uma política para garantir língua portuguesa em todos os campi e língua estrangeira, começar pelo menos com o inglês, de preferência ampliar com o espanhol também, mas assim, de nós avançados, estaríamos ligando isso primeiro aos programas de pós-graduação, porque ainda, enfim, o ano que vem tem mais 43 vagas docentes para... Tem, tá lá matado. Não, o será bom, foi pactuado. Foi pactuado, né? Gostei dessa tua... Será? O futuro a Deus pertence? Não, não é a Deus, não, é a nós mesmos. Mas assim, foi pactuado com o recurso àquelas vagas docentes. Em tese, isso não pode ser modificado. Tá? Deveria ser cumprido. E nós vamos exigir que seja cumprido. Até então está sendo cumprido. Né? Tá? Então, mas assim, a ideia é poder pensar em políticas internas, independentemente das políticas externas. Mas sempre fomentar, obviamente, um olhar o que interessa para o Pampa. Interessa para o Pampa esse interesse dos chineses no Pampa? Interessa para o Pampa, para as engenharias? Nós temos que pensar isso, discutir como política. Interessa, por exemplo, que os nossos engenheiros tenham as X experiências YZ lá na Alemanha, na Finlândia, sei lá, os lugares que são nossas políticas aí internas, né? Mas aí, Cacuno, é uma coisa que a gente tem sinalizado, tem que ter um apoio para a gente, né? Agora, eu acho que eles vão direcionar, essa discussão ainda está, mas que nós ofertamos isso, nós não temos os departamentos, mas nós temos os cursos. Já falta gente, e aí eu vou pegar o assado para o meu lado, para o lado da educação. Já falta gente nas licenciaturas para dar conta da formação continuada de professores do Brasil, da nossa região. Então nós precisamos, como política dessa área, dizer que precisa mais, tanto para nacionalização quanto para internacionalização. Boa tarde a todos, meu nome é Vânia, eu sou docente do curso de Física e também do curso de mestrado profissional em Ensino de Ciências. Estou na função de coordenadora nesse período e nós estamos pensando em possibilidades de intercâmbio e internacionalização para os nossos alunos e para nós mesmos também, né? Os nossos alunos são, o público que nós temos são professores da educação básica, na sua maioria, e o trabalho que eles fazem tem relação com estágios profissionais, né? Estágios na graduação são poucos que acontecem, apenas quando os trabalhos relacionados aos projetos deles se referem a propostas que são desenvolvidas nos cursos de licenciatura. A grande maioria se refere a estágios profissionais, onde eles desenvolvem e avaliam as propostas na educação básica. Então, esses professores, seria interessante que nós pudéssemos, né, levar esses professores a ter experiências de práticas, levar experiências nossas e trazer experiências de outros lugares, mas em especial para o tipo de público que nós temos, em especial a língua portuguesa. E outra questão também seria interessante que nós pudéssemos fazer com que isso pudesse ocorrer, e em especial em período de férias escolares, né? Tem mais essa questão. Como os professores estão em serviço, é interessante que esse tipo de programa possa, na possibilidade de pensar em coisas assim, que possa ser efetivado nos meses de férias escolares.
escolares, janeiro e fevereiro, especialmente fevereiro, final de janeiro, meados de fevereiro. Para os professores também é interessante que os próprios docentes possam ter um intercâmbio com os docentes de outras universidades, né? Lá também realizar os seus estágios, assim como os alunos, né? Para que o nosso programa, e não só o nosso, mas os demais programas de pós-graduação possam se fortalecer, né? E possam crescer. Isso faz parte da política da avaliação da CAPES hoje em dia, né? Nós temos a avaliação com relação ao intercâmbio, a internacionalização, então, e para a gente é uma necessidade. Nós vamos ter que, algumas das ações, estar nessa direção. Então, com isso, eu gostaria de pensar em possibilidades, em colaborar. Estou eu, Vânia e a professora Renata na coordenação, né? Então, se nós pudéssemos colaborar nessas ações, nas políticas de internacionalização dos programas de pós-graduação. Nós temos 2 tipos de programas de pós-graduação na universidade, os profissionais e os acadêmicos. Para os acadêmicos, em geral, todo o período do ano é factível de ocorrer esse processo, mas para nós é alguma coisa mais restrita. Então, tem esses vínculos que nós teríamos que pensar um pouquinho mais, né, em função do nosso público. Então, eu coloquei essa questão porque a nossa professora reitora colocou a questão de que já está pensando em ações, já estamos pensando em ações para essas políticas de internacionalização. Então, eu gostaria de reforçar que nós já estamos pensando e estamos criando as demandas já para esse tipo de coisa, né? Não sei se a professora Renata gostaria de falar alguma coisa. Então, era isso. Obrigada, Vânia. Desculpa, não caiu a ficha que tu estavas coordenando agora, então não mais a Valesca. Mas realmente nós queremos fazer isso. E como tem... é o outro mestrado. O de física, tu és o de física, então tá bom. Era o Guilherme e daí passou para a Vânia. Então, Vânia, assim, a ideia é exatamente essa, né? De estar... Como nós temos um recurso ilimitado, infelizmente os recursos não são ilimitados, pensamos que neste momento, o primeiro movimento que nós temos que fazer é fomentar, pensando na própria política de avaliação dos nossos programas de mestrado, de estarmos incentivando via ProPG Arinter, né? E aí via edital, sim, via edital, um fomento interno para fazer essas aproximações. Eu pedi para o professor Ricardo, da pós-graduação, marcar uma reunião dentre uma das pautas da internacionalização. Nós estamos discutindo com vocês, coordenadores da pós-graduação. Mostrar o que a gente está pensando, colher um pouco dessas demandas, porque isso que tu apontaste é muito verdadeiro. É diferente a realidade dos profissionais para os acadêmicos, tá? Então, acho que contempla bem. E é isso que vai... A internacionalização, ela se efetiva dentro das universidades a partir da pós-graduação e dos grupos de pesquisa, que é uma outra experiência, né? A minha pergunta tem relação com o que antes tu falaste da questão dessas vagas para ter nos campi, né, professores de português para estrangeiro, de inglês, espanhol, enfim. Se essas vagas, quando virem para os campi, elas vão vir etiquetadas, né, para isso, ou os campi vão ter liberdade para dizer que se querem ou não querem ter esse perfil, já que é uma política da instituição? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta tem a ver com um aspecto que para mim tem a ver com a questão da internacionalização, que diz respeito ao edital dos fronteiriços, que vocês receberam no passado um TCC de uma aluna nossa que fez uma análise de como é feito o ingresso, né, por cidadãos que moram em regiões de fronteira, nas universidades de fronteira do Brasil inteiro. E, na verdade, naquele TCC a gente detecta que o nosso processo, ele é um processo interessante, mas ele não é
dos mais inclusivos, né? Por exemplo, a FURG tem um curso binacional de turismo e os alunos eles podem fazer inscrição no processo seletivo. Os alunos uruguaios têm as 5 vagas para uruguaios e eles podem fazer inscrição no processo seletivo com a carteira de identidade uruguaia. Assim como, por exemplo, um dos nossos alunos do mestrado, no nosso edital ano passado, nós tivemos candidatos que moram em Rio Branco e eles puderam fazer a inscrição, eles não precisaram traduzir, que já é uma regra, né? Na Unipampa, no âmbito do Mercosul, não traduzia a documentação, mas para a questão da graduação, a gente ainda é limitado pela lei do fronteiriço, então a gente só pode ofertar vagas em Livramento e em Jaguarão. Mas se a Unipampa tivesse como política ampliar e aceitar qualquer uruguaio que more nas regiões de fronteira onde a Unipampa está atuando, ou argentinos, no caso de São Borja, Uruguaiana, né, também que é fronteira, a gente poderia ampliar e não só aceitar esse documento de fronteiriço. Eu me lembro que na época do primeiro edital eu cheguei a conversar com a pró-reitora de graduação da época, né, que era a professora Lúcia, e ela disse que naquele momento havia tido discussões na instituição para poder ampliar, mas que isso não foi adiante. Então, a minha questão é saber como está essa discussão, porque a gente, eu vejo assim, defendo, né, que a gente possa receber todos os estrangeiros possíveis que a gente tiver, mas também ter uma política para os nossos estrangeiros, que não são estrangeiros, para os nossos vizinhos. Então, como que se está pensando, quem participa, né, se pode entrar nessa discussão e se é viável a gente poder nessas vagas, porque hoje são só nas vagas excedentes, né? Se pode ser feita uma discussão, digamos assim, de o curso tenha 50 vagas pelo Enem e mais 5 não só ocupar as excedentes como é o edital, né, dos fronteiriços. Bom, Valesca, acho que para as duas depende das diretrizes que nós demos na universidade, né? Então, primeira questão, professores de língua inglesa. Nós criamos dentro da Unipampa, por uma questão de processos de institucionalização, que não fique na mão nem do reitor, nem do pró-reitor de graduação, né? Que não fique na gestão a decisão para onde vão as vagas docentes e de técnicos. Criamos a nível de Consune uma matriz de distribuição de vagas docentes para não termos esses problemas que as universidades mais antigas mostraram que isso era um problema. Quer dizer, determinado grupo entrava, as vagas eram todas para XYZ cursos, né? Então a gente não tem isso. Agora, eu acho, levantei isso, que nós precisamos aperfeiçoar a nossa matriz. Porque hoje nós temos uma resolução recentemente aprovada no Conselho Universitário sobre encargos docentes. Nós temos situações muito diferentes em diferentes cursos e em diferentes campi. Tá? Então, por exemplo, se tu pensares que tu tem professor que dá aula no doutorado, no mestrado, na graduação, porque assim é o que se espera, né, que jamais deixe a graduação, e aí ainda dá mais X componente lá na especialização, porque esse professor é fundamental, daí ele participa da comissão do curso, desses cursos todos, daí ele participa, ele é pesquisador, e aí ele é extensionista, e aí me parece que começam a faltar dedos para dar conta de tantos encargos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a matriz, hoje, ela vai lá e pega. E é bom vocês conhecerem, né? É uma matriz que entra lá, vocês vão olhar. Hoje ela tem várias considerações: número de alunos, número de cursos, ano de integralização do curso, tem todas essas questões que devem ser consideradas. Mas nós ainda não colocamos essa questão de encargos docentes nessa matriz, nós só colocamos a política de curso de mestrado recebe mais 2 vagas. Eu entendo, e nós vamos estar propondo, de que tem que ter um apoio para os cursos de letras por causa das questões dos programas das línguas, né, língua estrangeira, já foi sinalizado, e nós apontamos de que para essas novas vagas, 43, estaríamos
Não, etiqueta. Etiqueta? Bom, depende das etiquetas que criamos dentro da universidade. Agora, um professor é do campus, é do campus. Existem professores, e aí vou pensar que eu achei etiqueta, tu quiseste dizer isso. Existe, por exemplo, a Unipampa participou do edital de educação no campo. Vieram 15 docentes para o curso que vai ser ministrado no campus Dom Pedrito. Tá? Ele veio com etiqueta? Bom, ele veio, nós pactuamos, o MEC manda dizer, ó, vocês têm 15 docentes, não venham depois dizer que não receberam 15 docentes. Agora, ele vem computado dentro do banco equivalente. Espera-se que cumpra-se isso, porque se vier um olhar de que, peraí, vocês não estão dando conta daquele curso, vocês desmancharam o curso e usaram para outra coisa, tá? Por exemplo, vaga docente para Libras. A Unipampa recebeu 20 vagas docentes para Libras. É como a etiqueta. Nós estamos pedindo para o MEC, para nós estamos pedindo essa etiqueta. Nós queremos uma política de internacionalização que vá além das nossas possibilidades. O nosso banco equivalente não é tão grande assim. Nós precisamos de mais vaga docente. Nós queremos que venha acrescido no nosso banco equivalente uma política nacional para dar conta do Inglês Sem Fronteiras, por exemplo, ou do Centro de Idiomas, mas também de idiomas, e aí pensando a língua portuguesa, porque veio isso, peraí, o Brasil não vai fazer cursos para português para estrangeiros, tem que ter, a universidade sendo ofertada o tempo inteiro, tá? Então a ideia é essa, a briga tem que ser essa. Agora não vamos deixar de fazer, porque aí as outras vão fazendo e vão pegando, né? A gente está fazendo na medida do possível, é que nem educação à distância. É do professor, mais professor, por enquanto não veio, mas nós estabelecemos internamente de que estaremos dando esse apoio. Tá? Aqui a coordenadora do EAD, né? Exato. Então, assim, tem uma política nacional que está parada, porque, peraí, precisa de vaga docente. Né? É que nem a história do Mais Médicos, vocês viram. Então, a Unipampa está trabalhando no curso, mas já estava sendo falado e anunciado, e eu fui muito restrita quando me foi questionado a nível de rádio. Nós estamos trabalhando num projeto político-pedagógico do curso, mas não temos vagas pactuadas. Aí, bom, agora sim, em não sei que dia, agora já me perdi uns dias, depois eu já li para ver se ela lembra, mas enfim, numa quinta-feira, antes de ir para a China, fui para Brasília e nós pactuamos docentes para já concursar 2015 daquele número de docentes que tinha. Porque enquanto não tem docente pactuado e nem técnico, não tem, né, gente? Não tem, não vamos abrir nada, nem podemos abrir. Então tem que estar pactuado. E aí que a gente precisa ter mais, né? Tá? Então a gente está trabalhando para isso. Tá? Era isso? E dar isso de ser mais inclusivo. Também acho que precisamos ir aperfeiçoando, né? Não sei se a Helena quer comentar, mas para podermos ampliar essas vagas. Com a Argentina nós temos que avançar um pouco mais, né? Não conseguimos avançar, vamos ver agora como é que vai ser, mas não só pensar a oferta já foi falado sobre isso, de ofertar em outros campi o Consul queria isso. Então, assim, nós estamos avançando nesse sentido e essa discussão, por exemplo, de ir além das vagas que ficam ociosas, abrir mais vagas, ou seja, tem que discutir isso um pouco nessa região e dentro do campo, dentro da Unipampa, porque tem uma discussão forte nisso, de não tirar vagas de brasileiros, de jamais tirar vagas nesse sentido, de não restringir. A ideia é poder ampliar, mas dar conta nesse sentido, e ficar mais inclusivo também, de oportunizar, dar mais essa política em sendo constante, também a região vai se preparando, né? Em Livramento, há toda essa preparação lá, está aqui, estou olhando, o Maurício está aqui, que é diretor do Campus Jaguarão também, essas coisas vão ampliando. Por quê? Porque os uruguaios vão ficando atentos, claro, que são as
pudermos oportunizar mais vagas e esse processo. Enquanto nós só temos em Santana do Livramento e Jaguarão, né? É isso também. Vânia. Boa noite, professora Mônica. Na verdade, minha pergunta vai um pouco ao oposto do que a Valesca dizia, né? Em que sentido a Unicopa está pensando, dentro das suas políticas de internacionalização, esse estreitamento com os países vizinhos, né? Considerando a nossa privilegiada localização, né? Uma linha de fronteira, tanto com o Uruguai quanto com a Argentina, uma proximidade geográfica que eu entendo que pode ser melhor explorada dentro dos cursos de graduação e dentro da política de internacionalização. Nesses últimos anos, eu que venho sempre me interessando por isso e também acompanhando esse movimento, né, a gente percebe que foram feitos alguns movimentos nesse sentido, como o próprio Edital Santander, que passou também a contemplar vagas, por exemplo, na Universidade da República, no Uruguai, né, mas eu entendo assim que parece que a gente pode fazer mais, né, para aproveitar esse potencial e essa localização privilegiada. E nesse sentido também eu gostaria de perguntar a respeito de se alguma vez houve algum interesse ou alguma tentativa, não sei, realmente eu desconheço, de que a Unicopa integrasse o grupo da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, né, da UGM, que é um programa que contempla bastante, contempla de maneira bem ampla, né, justamente esse estreitamento com os países da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, que é um convênio que vem crescendo bastante, do qual importantes universidades brasileiras fazem parte, né. Então, as minhas perguntas são nesse sentido, de que maneira a política interna de internacionalização busca estreitar a relação com os países vizinhos e, por outro lado, como essa negociação para ingresso no programa da UGM. Obrigada. Sara, a UGM não é só assediada, digamos, pela Unipampa, já no tempo da Maria Beatriz ela tentava o ingresso. Qual é a questão da UGM? A gente tem vários movimentos. A UGM, politicamente, eu dizia assim, nós continuamos tentando pleitear o ingresso. São 8 universidades brasileiras que estão no grupo. E vamos ver, a presidência hoje está repensando isso, mas há um movimento que nem todos os ingressantes da UGM, todos os participantes da UGM, principalmente as universidades argentinas, desse ingresso maciço de universidades brasileiras. É uma questão de relação de poder, tá, gente? É uma relação de poder, é assim como o Grupo Coimbra de Universidades, depois a UNP. Por que eu fiz aquele movimento? Eu e a Ana fomos em todas as universidades portuguesas. Mostramos a Unipampa para todas elas. Falamos com os reitores, explicamos, isso é possível, isso, bom, ingressamos. A UGM, eu diria que desses grupos, é um dos grupos mais fechados, tá? Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras está tentando ações para desmanchar um pouco essa rigidez. Vamos ir avançando. Tem um olhar mais atento da própria UGM, por isso que nós estamos tentando participar de todos os processos onde reitores da América Latina se reúnem. Para quê? Para que enxerguem que eles têm interesse nas universidades do Rio Grande do Sul, agora a Fronteira Sul, Unila, enfim, Mato Grosso do Sul, todas as que fazem essa fronteira, né? O Acre, enfim, que fazem já a fronteira com os países da América Latina. Nesse último encontro que nós estivemos no Peru, tá? As universidades peruanas, obviamente, têm o maior interesse de que as universidades brasileiras abram convênios. Né? Então, nós já selamos esse espaço. Tem áreas bem interessantes para as nossas universidades, e isso nós já estamos em tratativas. Para quê? Para que possamos fazer o intercâmbio desses docentes e dessas possibilidades de olhar, olhem que aqui há possibilidade. Então, a Universidade de São Marcos, super aberta, e nós fizemos uma tratativa. Eu vou dizer agora, GCUP, nós participamos do GCUP, direto com eu diria que seria uma andífese dos reitores
deles, lá, peruanos, para que pudéssemos trabalhar com ações específicas. Mas aí quem bancando? A própria CAPES. E o próprio GCUB fazendo uma proposição junto à CAPES de abrir um edital para que possamos concorrer. Claro que todas as outras ações nós podemos fazer, só tem um custo, a gente tem um limite. Tá? E aí quando a gente quer cada estudante restaurando em todos os campos, nós podemos pegar e dizer, não, nós vamos trabalhar. Assim como tem já com a Colômbia, que aconteceu por estarmos no GCUB. Tá? Temos o maior interesse, assim como as universidades têm. Tá? Então, realmente vão aparecer. Mas, independentemente disso, nós queremos o trato, como dizer isso com cuidado, mas assim, por exemplo, com a UDELAR, nós já fizemos alguns passos, mas nós queríamos já ter avançado mais. A gente também não entra na casa dos outros dizendo vai fazer isso. Não. Mas assim, a gente tem convênio, já no tempo da extensão também nós fizemos com todos os pró-reitores daqui da região sul. Essas aproximações, elas acontecem, e aí eu volto a dizer, são ações efetivas como essas que Campus Bagé faz, que Campus Livramento faz, que Campus Jaguarão faz, enfim, Uruguaiana começa a fazer, São Borja começa a fazer, e que vão efetivamente nos aproximar, e os professores se conhecem, e os pesquisadores se conhecem, e a gente vai tentando afinar regras. Uma primeira vez que eu fui, eu era pró-reitor de extensão, a gente começou a falar de possibilidade de afinar as regras, por exemplo, para que aqueles componentes curriculares de lá pudessem valer aqui, daqui e lá. Bom, gente, vocês que participam dos fóruns sabem o quanto está difícil isso dentro da própria Unicamp, né? Helena, eles têm discutido os próprios currículos, mas tem avanços, tá? E nós não vamos sossegar, porque eu acho que para nós é fundamental. E todas as ações que nós pudermos envolver docentes, por exemplo, pensando no país do lado, né? O DELAR, a Argentina, que agora abriram algumas possibilidades e nós já estamos trabalhando, mas a Argentina é assim, se nas Uruguaias a gente senta e diz isso, tá bom, né? A gente discute, na Argentina vem uma minuta pronta, ou você. Então, a gente tem que ir acho que nós vamos avançando nisso, mas a ideia é essa. Tem alguns países mais interessados. Peru, Colômbia, Equador, não preciso dizer porquê, né? Argentina, Chile, dependendo de algumas universidades mais, outras menos, e Uruguai, muito interessado. Grandes possibilidades. Bom, meu nome é Cris Kelly, sou do curso de Letras Português e Inglês, do currículo antigo. Eu gostaria de saber se tem alguma proposta para o curso de Letras Português e Inglês, porque a gente vê bastante intercâmbio voltado para letras, mas mais para países de língua portuguesa, né? E espanhol também, agora como Santander Universidade. Gostaria se tem também assim, para letras português e inglês, porque a gente não tem muito assim, né? A reitora estava dizendo de repente Macau, porque Macau, mesmo sendo colônia portuguesa, tendo sido colônia portuguesa, então tem essa possibilidade do português, mas de fato o pessoal fala inglês. Tá? Então a língua do dia a dia, os jovens, assim, quando eu fui, assim, as novas gerações falam inglês. Tá? Então chinês e inglês. Então, de repente, dentro do mesmo, o nome é Associação de Universidade de Língua Portuguesa, acho que ali teria talvez uma possibilidade também. Assim, essa, por exemplo, de Macau, essa a gente está pensando, a própria Vera, junto com a coordenação aqui do curso, né? Vocês vão estar fazendo provavelmente uma videoconferência para pegar as possibilidades todas. A ideia deles também é essa. Eles querem aprimorar lá o português, mas nós queremos que os nossos estudantes tenham outras oportunidades. O mandarim não é tão simples, mas a própria oferta que lá tem do próprio inglês
para estrangeiros. Então, daqui a pouco é por ali que nós podemos pensar ações, tá? Muito bem pensado, quer dizer, onde eu posso aprimorar, né? Agora, essa possibilidade é bem mais ampla, né, gente? A gente pode abrir uma política específica aí de pensar oportunidades do inglês fora, né, da formação. No GPUB temos, ainda a gente não recebeu os editais, mas tem editais da Organização dos Estados Americanos. Então, os estágios são feitos em Washington. Então, teria talvez uma possibilidade que pudesse abranger os alunos de português e inglês. Além de iniciativas que possam partir do próprio curso. Digamos que vocês estudam essa possibilidade, olha, você